trouxe aqui. Achei. Mulher de corintiano pode apanhar, ele diz aqui, o Lula Luciano pode tudo, André. por quê? O Luciano André. O Lula falou mulher de grelo duro, mulher de corintiano pode apanhar, o Lula pode tudo, por quê? Luciano, eu acho muito bom que você traga essa questão, principalmente hoje que, né, estamos aqui no universo feminino, mas primeiro, queria te sugerir para você dar uma olhada no meu vídeo exatamente sobre o Lula na semana passada. O título como era? Lula machista? Já até esqueci agora. Lula não é deslize. Machismo de Lula. Obrigado, diretora. Machismo de Lula não é deslize. Gente, a memória de Maria Paula, assim... É maravilhoso, porque a minha tá terrível. E ali eu destrincho justamente essas questões do machismo do Lula. A gente não passa pano aqui para nenhum tipo de machismo, mesmo que seja do Lula. Eu entendo que talvez você sinta um pouco de falta na discussão como um todo sobre essa questão, mas a gente fala que essas declarações não são machismo. Eu, inclusive, falo sobre essa questão do Corinthians, que essa é a única realmente que eu não concordo, mas ainda assim eu não aliviei para o Lula, porque eu acho que é do presidente a obrigação de se comunicar bem, né? Não é do interlocutor, não é de você, não é de nenhum eleitor tentar entender o que o Lula tenta falar e não fala claramente. E se abrir o Central Meio dessa data também, a gente falou aqui também, eu e a Flávia. Então assim, tá lá pra você. Eu acho que é um vídeo bastante didático, porque eu falo bastante sobre essas questões do machismo. Mesmo pessoas que convivem mais com esse tema, eu acho que é o caso do Lula. O Lula é casado com uma ativista, mas infelizmente as referências dele, a vivência dele é muito machista. Então, quando ele tenta brincar, quando ele tenta falar sobre o universo da mulher, quando ele tenta falar para mulheres, na maioria das vezes ele escorrega e é machista mesmo, mas diferentemente do Bolsonaro, eu não acho que o Lula seja misógino. Eu acho que o Lula não tem essa raiva, esse rancor, esse ranço que o Bolsonaro tem das mulheres. O Bolsonaro acha que mulher é uma classe inferior, é uma cidadã de segunda categoria. É, né? Uma fraquejada. É uma fraquejada, como ele mesmo já falou sobre a filha, e coisas horrorosas que ele fala de mulheres feministas, de mulheres petistas, porque assim, um presidente, acima de tudo, precisa governar para todas as pessoas. E o Bolsonaro mostra que ele não só não governa para todas as pessoas, né? Ele faz isso aqui com as pessoas que são de centro, as pessoas que são de esquerda, e esse desdém, esse desprezo com o qual ele trata mulheres que não são as mulheres que votam nele. Flávia, quer falar alguma coisa? Fora quando ele fala que vai só dar uma namoradinha ali na menina de 14 anos, né? É que é abuso o nome, né? É isso, porque há 14 anos a menina é uma criança. Mas, enfim, eu queria responder também, na verdade está rolando um debate aqui do Júlio Bahia com a Jade Barreto, que rolou na nossa reunião de pauta, porque quando a gente falou em trazer o assunto do Nicolas, a gente teve essa discussão. Eu vou até pegar, coloquei na tela inteira assim, aqui sem querer, gente, vou abrir aqui. Eu peguei os números desse perfil que compartilhou essa postagem pedindo que Deus tirasse a depressão da Lin e jogasse no Nicolas, né? Eu não conhecia, fiquei conhecendo hoje, mas é um perfil relevante dentro do universo LGBT, chama universo LGBTQIA+. No X, que foi onde a postagem foi feita, tem 56 mil seguidores e no Instagram tem 433 mil. E a Jade coloca o incômodo dela com esse tipo de postagem, porque ela acha que mais atrapalha do que ajuda, e eu concordo plenamente, tá? Eu acho que foi uma postagem absolutamente infeliz. Eu só faço a ponderação que eu não sei se o fato de colocarem Deus na postagem é exatamente uma provocação pro Nicolas, ou se a pessoa de fato acredita em Deus, porque eu não sei realmente quem foi que fez, então pode ser que haja uma pessoa religiosa LGBT que estava escrevendo ali, mas a Jade fala, nossa, isso é um absurdo, isso só atrapalha, e o Júlio reclama que ela, como se ela estivesse argumentando que a
culpa do preconceito é do progressista que foi lá e escreveu que era para tirar a depressão da linha e colocar no Nicolas, enfim. E ela diz, não, eu como uma mulher homossexual me sinto atingida por isso porque essas pessoas crescem em cima desse tipo de postagem. Mas eu concordo com o Júlio que foi uma postagem infeliz e a mim sempre me incomoda muito mais quando esse tipo de coisa vem de um agente do Estado, né? Um deputado federal, é uma pessoa que é eleita também para cuidar dos interesses de todos, né? Tá lá na casa do povo, tem que se preocupar com isso, não tem que governar para um tipo específico de pessoa, ele tá lá representando, claro que ele tem os eleitores dele e vai olhar para eles, mas não é, para mim é muito mais grave quando uma pessoa que está ali eleita pelo povo e sendo paga pelo povo faz esse tipo de coisa, dissemina esse tipo de preconceito e prejudica tanto a vida de um grupo de pessoas, como é o caso das pessoas trans, como eu disse aqui. Esse tipo de discurso do Nicolas faz com que pais que expulsam filhos de casa, por exemplo, achem que estão fazendo certo, assim, que de repente essa pessoa, se ela for expulsa de casa, ela vai encontrar um sentido da vida, né, porque ela está desencaminhada. Então eu acho muito mais grave quando isso vem do Nicolas, quando isso vem de um agente do Estado, do que quando vem de um perfil de uma rede social que a gente não sabe exatamente quem está atualizando. Mas é muito importante colocar essa questão também da Jade, que para o público LGBT, que não é uma coisa só, que não é, a esquerda não é uma coisa só, os LGBTs não são uma coisa só, as mulheres não são uma coisa só, também pode se sentir ofendida em relação a um post desse que, de fato, só dá argumento para o Nicolas, né? Não, totalmente. Acho que é colocar lenha numa fogueira que já está pegando fogo há muito tempo. Você não melhora o debate, você simplesmente piora. Aliás, você inviabiliza o debate, não é que você piora o debate, porque as pessoas... Isso não serve como pauta, isso não serve como instrumento para entender melhor a sociedade, não serve para melhorar o ambiente das redes sociais, muito pelo contrário. Flávia? Tem uma coisa que eu acho que vale a gente pontuar. Eu entendo a angústia do Júlio Bahia, que eu brinquei com ele hoje que a gente ia brigar pela primeira vez na nossa relação, mas não, viu, Júlio? Não vamos. Eu entendo essa angústia, que é a de... Ele critica muito o Pedro porque ele acha que o Pedro generaliza a esquerda toda como identitária. E, neste caso específico, ele fala assim, pô, mas o que esse perfil... Ele não escreveu isso exatamente, mas pelo que eu entendi das postagens, ele estava falando, pô, mas o que esse perfil do universo LGBTQIA+, fez não representa toda a esquerda ou todo o movimento gay, todo o movimento LGBTQIA+. Eu entendo isso. Agora, a gente precisa fazer a análise política se colocando fora do nosso campo de visão, né? Ou da nossa bolha, para usar o termo corrente, né? O fato é que o Nicolas pega um post desse, responde com uma oração carregada de segundas intenções, como eu e Marilis pontuamos, com todo o histórico de vida que ele tem, tudo isso segue sendo verdade, mas o retrato desse post com a oração do Nicolas, chega a uma parcela do eleitorado e do público de rede social de uma forma muito distinta da que eu e o Júlio e a Marilis e a Luísa costumamos consumir esse conteúdo. Chega lá com a ressonância de, tá vendo? Tá vendo como esse pessoal fica falando de discurso de ódio, mas quem faz ódio é ele, e etc. E a extrema-direita cresce a partir disso, não é só porque este perfil fez essa postagem, é porque soma-se a isso uma narrativa, desculpa, vou ter que usar essa palavra, mas que serve ao propósito justamente da extrema-direita. Eles constroem esse ambiente, esse clima. Então, a gente ignorar que isso é eficaz não faz isso desaparecer. É que nem
muita gente... Eu tenho no meu currículo o orgulho de ter antevisto o fenômeno do bolsonarismo. Eu preferia ter estado muito errada, mas eu não estava. Porque não adianta você ignorar que ele está ali. Ele está ali e ele tem uma eficácia. Por mais que a gente enxergue como é essa manipulação, isso não faz isso desaparecer. Isso está acontecendo e isso cola com muita gente. A gente pode tanto apontar que isso é uma manipulação. Eu acho que a gente fez isso aqui em boa medida, embora a gente tenha, inclusive, dado o benefício da dúvida, né? Porque eu acho que aqui ninguém é extremista, então a gente não tem para que falar, não, tá vendo? Não é o nosso perfil de jornalismo, né? Mas a gente apontou a imensa possibilidade disso ter sido mera manipulação, né? E eu acho que tem uma grande chance de ser. A Marilis cravou, a Luísa cravou. E eu acho que elas estão no caminho certo. O fato disso ser manipulação não quer dizer que ela não vai funcionar, ou de que outras pessoas vão enxergar que é, ou de que esse perfil fez muito mal ao postar isso. A gente não precisa generalizar para enxergar que é um perfil relevante, grande e que fez muito mal em fazer isso. E que isso tem consequências, inclusive para a própria luta deles, para a luta em defesa da Lin, para a luta em defesa das pessoas trans e etc. Porque afasta pessoas que talvez não fossem se colocar contrárias a essa luta de saída. Então, eu entendo... Enfim, entendo a angústia, mas eu acho que assim, o Trump tá aí, gente. Depois de tudo que o Trump fez, ele foi eleito de novo. Não adianta a gente fingir que eles não estão aí. A gente tem que apontar as estratégias políticas deles, pensar no que os outros campos estão errando para deixar esses caras chegarem ao poder, certo? E fazer análise política, jornalismo e conversar e dialogar. É isso que a gente faz aqui no meio. Eu sempre falo isso aqui. O meio pode ter gente que detesta, gente que adora, gente que não gosta tanto do Pedro, gosta mais de mim, gente que me acha uma chata e gosta mais do Pedro. Da Marilis, eu acho que a Marilis é unânime. Da Luísa também. O fato é que... unânime de amor, viu, Marilis? Você não mesmo. O fato é que no meio a gente debate, a gente faz esses debates.